Amados irmãos, por gentileza, vamos ler todos nós 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Só o versículo 31. Só um momento para o irmão estar acompanhando a leitura também. Está escrito assim: quer comás? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comás, quer bebás, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória. Aleluia. Guarde isso. Fazei tudo. Tudo. Pode incluir tudo. Tudo que você pensar na sua vida relacional, dentro de casa. Tudo. Tudo para a glória de Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Eu quero que você tenha em mente. Até as coisas mais íntimas, pastor, sim, até as coisas mais íntimas têm que ser feito para a glória de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Essa é a finalidade das nossas vidas. Quer comás, quer bebás, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Senhor, graças nós te damos, Pai. Tenha misericórdia de nós. Traz luz para cada mente e coração. Ilumina o texto. Tem misericórdia desse maribundo, Senhor, que está diante dessa igreja, que nada pode sentir. Receba toda a glória para si e nos faça parecidos com o seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Veja, irmãos, vamos analisar primeiro o contexto aqui dessa passagem, um pouco. Não vamos se deter muito, porque para analisar o sólido e o glória, nós vamos precisar ver muitos textos da Bíblia, Deus exaltando a sua glória. Mas para que nós entendamos um pouco por que Paulo, depois de um grande sermão, chega no versículo 31, dizendo, concluindo, quer comás, quer bebás, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é que aqui é um tratamento teológico que Paulo está tratando com a igreja de Coríntios. Nós sabemos que a igreja de Coríntios foi uma igreja muito problemática, ou melhor, a igreja mais problemática do Novo Testamento. A igreja de Coríntios foi a igreja que deu mais dor de cabeça ao apóstolo Paulo. E ele está tratando mais um problema aqui nessa igreja. E mais na frente ele já vai tratar de outro problema, se você depois quiser ver o 12 e o 14, de dons. No 13 ele vai tratar de outro problema, a falta de amor, que você conhece bem. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada aproveitaria. Então foi uma igreja muito problemática. O apóstolo Paulo sempre, vezes, estava tratando de problema com essa igreja. E não foi diferente no texto que foi aberto aqui para a igreja agora. Quando Paulo chega na sua conclusão, do versículo 31, dizendo, quer comás, quer bebás, e façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, pode ter certeza, alguma coisa aconteceu lá na igreja. E eu vou informar os irmãos qual é o contexto aqui dessa passagem. O contexto dessa passagem é que os crentes de Coríntios estavam pensando da seguinte maneira: por que eu não poderia desfrutar gostosamente da comida que eu dou graças? Veja bem, Paulo ensinou na igreja de Coríntios que se você vai em um lugar e pega uma comida, e que se você vê que essa comida foi sacrificada a algum ídolo ou coisa parecida, mas se você levantar o céu e dar graças a Deus, você pode comer tranquilamente, porque tudo é do Senhor, né? Tem aquele misticismo lá, será que eu posso comer uma comida que venha de algum lugar? Tá, pode, só é dar glória a Deus. Tudo é de Deus. Mas Paulo disse também, se tiver algum irmãozinho perto de você, e que você saiba que comendo essa comida vai escandalizar ele, então você não coma. Porque antes você deve se interessar pelo sentimento do outro do que o seu próprio. Então o que estava acontecendo na igreja? Os irmãos estavam usando a sua liberdade de Cristo para fazer o que queria. Se você analisar o começo do texto, dê só uma voltadinha aí no versículo 23. É
aquele texto bem conhecido: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Está vendo? O começo do texto, já Paulo dizendo: ei, Coríntios, todas as coisas são lícitas. Em outras palavras, vocês têm liberdade, mas essa liberdade tem que ser usada para a glória de Deus. E, irmãos, esse é um tema assim. Muitas pessoas hoje têm usado a liberdade não para a glória de Deus, sabe? Mas para dar lugar à carne. Já viu aqueles irmãozinhos que até diz assim: irmão, é porque a carne é fraca. Isso é desculpa para pecar. Nós sabemos, Jesus sabia que a carne era fraca, irmão. Mas quando a Bíblia diz que a carne é fraca, não é desculpa para você pecar. É um fato e motivo para você orar mais pela sua carne ser fraca. Então muitas pessoas usam esse texto: irmão, é porque a carne é fraca. Então tem pessoas que estão usando a sua liberdade para pecar. E Paulo está dizendo assim: não, Coríntios, não. Vocês não podem usar da liberdade que Deus em Cristo vos concedeu para pecar. Mas a liberdade que cada um de vocês tem, use-a para a glória de Deus. Então esse era o problema que estava vendo lá. Irmãozinhos que chegavam e diziam assim: por que eu não posso desfrutar gostosamente da comida que eu dou graças? Se tudo, olha lá a ideia deles, é santificado e pode ser recebido. Eles acrescentam: então por que a minha liberdade seria limitada pela consciência do meu irmão mais fraco? Qual é a resposta de Paulo? Paulo responde. Paulo responde usando a liberdade que eles estavam exercendo de modo errado. Paulo responde dizendo: irmãos de Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Vocês podem até usar a liberdade que vocês têm, mas nem todas as coisas convém fazer. Se a liberdade que vocês estão usando está fazendo o irmãozinho pecar, vocês estão completamente fora do contexto da liberdade cristã de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é: se o que eu estou fazendo, se o comportamento que eu estou adotando, se o meu vestuário, se o que eu uso, se as minhas palavras que eu emprego, se as atitudes que eu estou tomando em minha vida são motivo de tropeço para o meu irmão, então a minha liberdade está em desacordo com o ensino das Escrituras. É isso que Paulo está dizendo. E é por isso que você entende agora. Quando ele chega no 31, aí ele vai subindo. Quando ele chega no 31 é a conclusão: quer comás. Aqui ele já bota tudo agora: quer bebás, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, Coríntios, tira os olhos de vocês. Vocês precisam entender que o interesse do irmão tem que vir primeiro do que o seu próprio interesse. Se tem algo que você vai comer e escandaliza o irmãozinho, vai beber e escandaliza o irmãozinho, não beba, não coma para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. Nós criamos a ideia que só comer e beber para a glória de Deus, né? Paulo está ensinando a não comer e não beber, e fazer isso também por causa da consciência do irmão para a glória de Deus. Essa é a ideia aqui. Paulo está mostrando. Paulo chega no versículo 31 exatamente dando checkmate: faça tudo para a glória de Deus, em vez de determinar a sua liberdade. Ou seja, viver para a glória de Deus é pensar primeiro no outro antes de pensar em mim. É se preocupar primeiro com o outro antes de se preocupar comigo. É buscar a salvação de muitos sem ficar preocupado apenas com a minha salvação pessoal. Viver para a glória de Deus é livrar-se de si mesmo, de toda a vanglória, para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Isso é viver para a glória de Deus. Guarde isso, irmão. Esse cristianismo aí que eu não me preocupo com meu irmão, eu não posso viver para a glória de Deus. Esse é o contexto aqui da carta, tá? Então vamos se aprofundar um pouco agora no soli deo gloria. Eu precisava explicar a vocês o que aconteceu no contexto geográfico da situação. Por que Paulo tratou sobre esse assunto? E é interessante que isso aconteça, porque senão você vai chegar ao texto que é comar, bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Sim, tudo bem, mas por que ele escreveu isso? Eu preciso saber por que ele escreveu isso. Eu preciso saber o que aconteceu lá, e então eu entendo o porquê que Paulo tratou exatamente como tratou aqui na carta de Coríntios. Ele tratou porque os irmãos
estava usando a liberdade para dar lugar à carne, estava usando a liberdade, mesmo sabendo que ia ferir a consciência do outro irmão. Esse é o contexto. Aí Paulo vai lá e diz: não, se é para usar a liberdade para ferir a consciência do irmão, essa liberdade é pecaminosa. Então, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, a pergunta 1 do Catecismo Maior de Westminster: qual é o fim supremo do homem? Essa é a pergunta. Qual é o fim supremo? Qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se sempre nele para sempre. Ou seja, viver para a glória de Deus. O Catecismo de Westminster vai nos ensinar claramente que você foi feito, a finalidade da sua criação, da sua existência, é glorificar o nome de Deus. Eu até indico, irmãos, aqueles que não conhecem, não têm o Catecismo de Westminster, comprar ou a Bíblia de Genebra, que tem na própria Bíblia os estudos, ou comprar o Catecismo Maior de Westminster. É um espetáculo. Aqueles que têm filhos, tem ensino exclusivo para crianças, perguntas e respostas. Então é muito bom, vale a pena você comprar. Só lhe deu glória, irmãos, é o amor pela glória de Deus. Os 5 somente da reforma, os 5 solas, exige a atribuição da glória somente a Deus. Os 5 solas exige a atribuição somente da glória a Deus. Esse é o tema que coroa esse importante movimento do século XVI, a grande reforma protestante. Há 500 anos atrás, Deus levantava o monge Martinho Lutero, o padre idólatra que se converte ao cristianismo do Senhor através de um texto e um versículo: o justo viverá pela fé. Então ele, através da vida dele, Deus, levando esse homem às escrituras. Eu costumo dizer que os 5 solas não é de Lutero. Deus usou Lutero para que ele encontrasse na Bíblia. Os 5 solas estão na Bíblia. Lutero não criou os 5 solas, Calvino deu continuação. Os 5 solas que Deus deu a Lutero não saiu da imaginação dele. Ele olhou para a Bíblia e entendeu que somente Cristo pode salvar, que somente por meio da graça o homem é salvo, que somente por meio da fé em Cristo o homem pode ser salvo, que só a Escritura é a maior autoridade na igreja e por ela nós somos guiados, e que somente glória deve ser dada a Deus. Foi lindo que ele identificou isso. Não é que ele criou da mente dele. Então esse último tema, esse último sola, é a coroação desse importante movimento do século XVI. Uma vez que afirma que toda a glória deve ser dada a Deus somente. Eu quero que vocês percebam que a ordem dos 5 solas, eles estão completamente harmonizados. Perceba que o sola escritura como o primeiro sola, porque as escrituras nos revela quem? Cristo e esse crucificado. Observe a ordem do sola. Observe, qual é o primeiro sola? Sola escritura. Eles estão harmonizados, em ordem. O sola escritura é através de quem que você sabe? E de que você sabe que Cristo morreu na cruz? Através da escritura. Então, o primeiro sola é sola escritura. Mas depois que a Bíblia revela, depois que a Bíblia é fechada, o canon é escrito, os 66 livros é pronto da parte de Deus para nós, ela revela quem para nós? Cristo. Então qual é o segundo solos? Solos, Cristo. Somente Cristo, porque Cristo nos traz agora a revelação de quê? Da graça de Deus e de misericórdia de Deus. Por isso qual é o terceiro sola? Sola gratia, somente a graça. E a graça em Cristo nos mostra o quê? O meio que recebemos essa graça, por meio da fé no Filho de Deus. Então qual é o que vem depois? Sola fide, somente a fé. E ao acabar essa estupenda obra magnífica, grandiosa, esse conhecimento profundo, essas pérolas preciosas que nos é dada através do conhecimento das Escrituras, da conjunção dessa obra maravilhosa,
das Escrituras apontando para Cristo, Cristo vindo cumprir as Escrituras, nos trazendo a graça, graça essa recebida mediante a fé nele, no Cristo das Escrituras, no Filho de Deus. O que é que resta para nós? Se não dizer, irmãos, o que Paulo disse em Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Então, como é que Paulo acaba esse texto? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você entende, irmãos? Quando você entende os primeiros 4 solas, está bem descrito e é bem fácil de entender porque só lhe deu glória ficou pelo último. Porque você só vai ter motivo de dar glória a Deus mediante o conhecimento que a Escritura revela Cristo, Cristo revela a graça, mediante o caminho da graça nós recebemos pela fé, e pela fé somente no Filho de Deus. Essa obra conjunta nos faz fazer o quê? Glorificar o nome de Deus. Por isso que, por fim, está só lhe deu glória, diante de tudo que veio a nós, tudo que foi revelado a nós, do Cristo das Escrituras, da graça que é recebida por meio da fé no Filho de Deus. O que é que resta para nós? Se não dizer glória somente a Deus, mediante a essa obra estupenda e maravilhosa. Veja, irmãos, você vive para a glória de Deus? Tudo o que você faz é para a glória de Deus? O seu casamento é um casamento que gira em torno da glória de Deus? Você trabalha para a glória de Deus? Tudo que você faz é para a glória de Deus? Irmãos, nós perdemos o foco. Esse tema aqui devia ser pregado, eu acho que em todas as igrejas, acho que 5 domingos, 10 domingos encarreado, para que os irmãos entendam, que a mulher entenda em casa, que quando ela prepara um bom feijão, uma boa carne temperada, não é para a glória do seu esposo, nem tampouco para a glória dos seus filhos. Primeiramente, ela faz isso para a glória de Deus. Que coisa, não é? Isso é coisa mínima, pastor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Guarde isso. É tudo. O foco principal, primordial, quando você arruma a casa, faz uma obra na casa, seja comida, seja o que for que foi feito na casa, o primeiro foco é para a glória de Deus. Não é para receber glória, que comida boa. É bom ouvir isso, não é? Mas a sua intenção não pode ser essa. A sua intenção deve apontar para a glória de Deus. Se você faz isso, por mais que pareça ser coisa mínima, não é? Mas é exatamente isso que Deus quer nos ensinar. Para que, quando acabar receber aplausos, você está querendo vanglória, uma glória vã. Não faça isso. Cozinhe para a glória de Deus. Faça o que for para a glória de Deus. Sabe o que eu digo isso, irmãos? Devemos aprender muito sobre isso e conhecermos a nós mesmos, as mazelas dos nossos corações. O homem, por vezes, tenta roubar a cena. É do homem isso. Você não pode negar, está no nosso coração. O homem costuma querer a atenção para ele. O homem costuma querer ser o centro das atenções. O homem costuma querer ser aplaudido, reconhecido, destacado. Não é assim? O homem costuma a se vangloriar de muitas coisas. Você sabe que o nosso coração é assim, não sabe, irmãos? Você nunca se pegou se vangloriando de alguma coisa? Já. Não tem como negar. Nós, às vezes, isso passa despercebido. Às vezes quando você faz um negócio tão bem feito, hein? Quando você conserta alguma coisa, ou faz alguma coisa, e o cara diz, poxa, como você é bom nisso. Aí às vezes nós, sou mesmo, cara. Não. Olha o dedinho, olha. Não.
Foi a graça de Deus que concedeu graça e você fez aquilo. Aponte sempre a glória para Ele. É um costume nosso, seja mulher, seja homem. Costumamos. E isso em todas as áreas, irmão. No trabalho, temos que policiar muito as nossas vidas no que fazemos. Porque costumamos ser bom naquilo que fazemos. E costumamos a dizer, vangloriar, eu sou bom naquilo que eu faço. Cuidado, para que você não esteja roubando a glória de Deus. Aprenda com Paulo hoje. Quer comas, quer bebas, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você trabalha, escreve, presta conta, o que você fizer. Não é para a sua glória. Não é para a sua vanglória, não é para a sua autoestima, não é. Esse não é o foco, pelo menos do cristianismo, não é. Por isso o sólido glória está no lugar certo. A verdade é que a glória que não é atribuída a Deus não é glória, é uma vanglória, é uma glória vã. Vejam, amados irmãos, o correto é dedicarmos as nossas vidas à sua glória, já que Ele é o princípio dela. Deus é o princípio das nossas vidas. Então o correto é dedicarmos tudo o que fazemos para a glória de Deus. Como diz o Salmo 100, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, diz o Salmo. Veja, irmãos, aquelas ovelhinhas fracas, eu não sei se você sabe, mas a ovelha é um dos animais mais inofensivos, mais fraco e mais débil que existe na face da terra. Elas não vivem sozinhas, elas não vivem sem um pastor, elas precisam de um pasto verdejante para se alimentar, de um pastor que guie elas, que cuide delas, que limpe elas, que alimente elas, que guarde elas dos lobos devoradores. Todavia, elas devem ser obedientes ao seu pastor. Elas devem viver para a glória do seu pastor, porque ela pertence ao seu pastor. Aí estamos nós. Somos nós, essas ovelhas débeis, fracas, dependentes, que vezes está limpa, vezes está se sujando na lama. E esse pastor, sempre misericordioso, está nos limpando, purificando, perdoando, para que uma seja a nossa fidelidade, a nossa finalidade, e somente essa venhamos praticar, viver para a glória de Deus. Não seja como um bode, irmãos, que é cabeça dura. O bode quer tomar suas próprias decisões, viver para a sua própria glória, andar segundo o seu próprio entendimento. A ovelha não. A ovelha sabe que não pode viver sem o seu pastor, sabe que depende do seu pastor e deve a sua vida a Ele. Então ela procura fazer tudo para a sua glória. Veja, irmãos, nos Salmos, o livro das canções das Escrituras, todo o povo de Deus é convidado a buscar a glória e o louvor eterno de Deus. Abramos Salmos capítulo 24, por gentileza. Salmos capítulo 24, versículo 7. Salmos capítulo 24, versículo 7, está escrito assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Alguém fez uma pergunta. Cristo está chegando no céu, e alguém diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Alguém faz a pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. De novo: levantai, ó
levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória somente a Deus. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos odiar um pouquinho a Bíblia agora, para nós ver essa verdade nela. Glória somente a Deus. Efésios capítulo 2, vamos lá. Versículo 11. Vamos lá. Um instante. Não, desculpa, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo de número 7. Todos encontrou aí? Romanos capítulo 14, 7. Está escrito assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo. Guarde isso. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Guarde isso, irmãos. Somos do Senhor, meu irmão. Se vivemos é para o Senhor, se morremos é para o Senhor. Que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Viva para a glória de Deus. Está vendo, irmãos, que o Senhor lhe deu glória? Ele está em toda a Bíblia. Todas as Escrituras manifestam o Senhor lhe deu glória. Não é invenção do homem. Agora vamos lá, Efésios capítulo 1. Não era Efésios capítulo 2, era Efésios capítulo 1. Vamos lá. Versículo 11. Deixa só os irmãos encontrarem para que nós possamos ler juntos. Efésios capítulo 1, versículo 11. E 12. Todos? Vamos lá? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Você entende isso, irmãos? Deus nos fez para o louvor da sua glória. Você não pode fugir disso. Ele fez você para que você atribua a Ele somente a glória em tudo que faz. A Bíblia só está nos informando aquilo que nós já deveríamos saber. Tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Isaías capítulo de número 60. Vamos lá. Vamos ver Deus falando.
De modo que não dar glória a Deus é muito perigoso. Você vai ver isso aqui na Bíblia hoje. Isaías 60, 21. Deixa só os irmãos encontrar. Não tem pressa não, pode ficar à vontade aí. Isaías 60, 21. Está escrito assim: todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Deus, tudo é para a glória de Deus. Ele faz tudo convergir na sua glória. Ele fez você, separou você, predestinou você, para que em você, Ele e não você, seja glorificado. Só lhe deu glória. É por isso que a glória é somente a Deus. Fique aí, Isaías 61, versículo 3. Vamos lá? Isaías 61, só dá um pulinho aí, passar uma página. Versículo 6, 3, quer dizer: e a pôr sobre os que em Sião está de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Esse é o propósito da Bíblia, irmãos. Esse é o propósito que você foi criado. Então lembre disso, por favor. Talvez estamos usurpando a glória de Deus em alguns sentidos. Aí eu gosto de Paulo, porque ele é categórico. Paulo é o apóstolo que entendeu bem o sol e deu glória. Quando Paulo é um exímio entendedor das Escrituras, ele entende o contexto geral da Bíblia. Paulo era um leitor nato. Ele escreve: quer comasse, quer bebasse, façais qualquer outra coisa. Se parecia que dá glória a Deus só nas coisas grandes e não mínimas, Paulo vai lá e diz: não. Dê glória a Deus em tudo que você fizer. No relacionamento, na comida que faz, na casa que varre, no trabalho que trabalha, em tudo faça para a glória de Deus. Então o que é isso, pastor? Como é que eu posso fazer isso para a glória de Deus? Se eu faço alguma coisa desse tipo que eu acabei de fazer agora, de mau humor, com ingratidão, com murmuração, a pergunta é: como é que eu posso fazer isso para a glória de Deus? Entendeu agora o propósito? Estou fazendo uma comida com raiva do marido, boto mais sal para você. Como Deus vai receber glória nisso, irmão? Não pode. Então entenda, o seu negócio primeiro não é com seu marido, independente do que aconteceu, faça e faça para a glória de Deus. Esse é o propósito, esse é o entendimento. Deus está na frente do seu marido, Deus está na frente da sua esposa. Antes de fazer qualquer coisa, primeiro eu foco, eu aponto para a sua gloriosa glória. É isso, irmão. Então pare para pensar nisso. Talvez estamos usurpando, pecando. Vamos admitir que nem tudo que você fazia era para a glória de Deus. Seja comida, seja trabalhar, nem tudo, não é? Mas a partir de hoje, escute Paulo. Esse pastor aqui simples não. Paulo, você escutando Paulo, tá bom, quer comasse, quer bebasse, façais qualquer outra coisa. Tudo faça para a glória do seu Deus. Tudo. Nada pode ser tirado. Quer ver? Salmo 115, por favor. Eu amo esses salmos, irmãos, porque ele nos coloca onde nós devemos estar e coloca Deus aonde ele nunca deve sair. Olha o que esse salmo diz, irmão. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá
O salmista olha para ele e diz: não a nós, Senhor. Bate no peito de novo: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. É o que devemos fazer todo dia quando formos trabalhar, comida, o que for. Não a mim, Senhor, não a mim, mas que o Senhor receba a glória nisto. Meus amados irmãos, veja, isso é muito sério. Nós estamos vendo igrejas que o culto é uma disputa de quem se destaca mais, de quem canta melhor. Cultos que o foco está na glória do homem, em mostrar para o homem que eu sou, que eu posso, que eu faço, que eu canto, que eu prego. Que o grupo A é mais afinado do que o grupo B. Pastores popstars nos púlpitos roubando a glória de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Vejam comigo Isaías 42, versículo 8. O Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém. Guarde isso, irmão, por favor. Por isso que eu digo que é muito sério usurpar a glória de Deus. O fato de você respirar já aponta para a glória de Deus. O fato de você estar vivo, o fato de você ter ar nos pulmões, isso já aponta para a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Entenda isso, por favor. Mas você quer ver? Aqui Deus está dizendo o seguinte: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória eu não divido com ninguém, e nem o meu louvor com as imagens de escultura. Mas eu disse a você, irmãos, que isso é sério. Vamos avançar na seriedade de usurpar a glória de Deus. Quer ver que isso é sério? Você tem que ter cuidado com isso. Pastores popstars e púlpitos roubando a cena, querendo ser idolatrados. Sabe o que pode acontecer? Atos, capítulo de número 12, versículo de número 20. Vamos ver agora uma cena assim, irmão, chocante, tá? E de alerta para nós. Essa aqui é. Essa é uma cena de alerta para toda a igreja, de todos os tempos. Atos capítulo de número 12, versículo 20. Vamos ver. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Agora, 21. Um dia, designado Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Tá bom para você ou quer mais? E comido de vermes, expirou. Você entendeu o que aconteceu aqui, irmão? Um rei, vestido de traje, dando um discurso glorioso. O discurso dele foi tão esplendoso que as pessoas que estavam lá olhou para ele e disse: voz de Deus e não de homem. O que é que ele devia fazer? Voz de Deus, eu não, eu sou um miserável. Aí a
Bíblia diz que ele recebeu, não deu glória a Deus. Deus o matou e foi comido de bicho, porque não deu a glória a Deus. Isso é muito sério, irmãos. É por isso, irmãos, que eu digo, guarde o seu coração para entrar na presença do Senhor com santo temor e reverência. Porque na atualidade, parece que muitas pessoas vão à igreja aos domingos como se estivesse indo a qualquer outro tipo de ajuntamento, e não a celebração do Deus vivo, do Deus uno, trino. Meu irmão, o culto é para a glória de Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo Eterno. Veja o que diz Jeremias capítulo 9, 23. É o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Muitas vezes vamos ao culto como se fosse que estamos indo a qualquer outro ajuntamento, e não ao culto onde Jeová estará lá. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aleluia! Meu irmão, o rico não pode se gloriar. Por quê? Porque a riqueza dele não é dele, é de Deus. O forte não pode se gloriar. Por quê? Porque a força que está nele não é dele, é de Deus. O sábio não pode se gloriar. Por quê? Porque a sabedoria que está nele não é dele, vem de Deus. Resumindo, nós não temos nada para se gloriar. Você entende? É isso que Jeremias está resumindo para nós. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Isso aqui abrange a vida cotidiana, tá? Porque cada um tem seu ponto fraco de se gloriar. Alguns dizem: eu sou sábio demais, como eu sou inteligente. Pessoas como eu, é extinta, eu sou especial. Não, irmãos, você não é especial ao ponto que acha ser. A única coisa que ele faz especial é o sangue de Cristo, que perdoa os seus pecados. Nós somos miseráveis, nós não temos do que se gloriar. E é por isso que a Bíblia está dizendo: não se glorie o sábio em si mesmo. Por mais que ele saiba, não é dele que vem o dom, não é dele que vem a riqueza. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor. Não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo é: o único motivo que vocês têm para se gloriar é em mim, é em quem eu sou, é no que eu fiz por você. Guarde isso, irmão. Jeremias está nos ensinando que o único motivo que nós temos para se gloriar é em Deus, é no que Ele fez, é no quem Ele é em que tudo que Ele fez por nós para nos salvar. Esse é o único motivo que nós temos para se gloriar. E o que se gloriar, glorie-se no Senhor. Veja, irmãos, como eu disse, você não tem motivo para se gloriar. Paulo foi bem claro quando ele disse: faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que você vier fazer, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Agora, irmãos, o que é que está acontecendo? Tem algumas coisas que não convém nós fazermos, e que isso não pode ser para a glória de Deus. Os crentes modernos de hoje, os coaches, que chega na frente do espelho, tira uma foto fazendo biquinho, coloca nos status e ainda diz que isso é para a glória de Deus. Aí sabe qual é a pergunta que nós temos que fazer? Como, irmãos? Como isso pode ser para a glória de Deus? Isso é vanglória, irmãos. Não tem como uma fotozinha na frente do espelho, fazendo um biquinho, ser para a glória de Deus. Nós temos que
policiar as nossas ações. Não somos livres para fazer o que quer ou o que bem pensamos que podemos fazer. E tudo o que viemos fazer e a liberdade que temos para usar tem que ser usada para a glória de Deus, irmãos. E os crentes perderam isso de vista, irmãos. Nós devemos analisar cada atitude nossa detalhadamente. Até uma foto que eu tiro para colocar nos meus status, eu devo me perguntar se eu estou tirando aquela foto para mostrar a minha beleza, para mostrar a minha boniteza, os meus olhos, os meus cabelos, o meu corpo, ou se é para a glória de Deus. É coisa que nós nem pensávamos, não é? Pois é, está dentro do contexto do texto aqui. Até uma foto que você tira para colocar no seu status. Pergunte-se: essa foto vai glorificar a Deus ou vai glorificar a mim? Qual é a minha intenção em colocar essa foto lá? Eu quero mostrar os cabelos que eu arrumei, o batom, a beleza, os olhos, a roupa, a minha glória. Eu quero que as pessoas que estão longe vejam como eu estou bonito, ou é para glorificar o nome do Senhor? Observe isso, nós pecamos muito desapercebidamente, mas hoje Deus veio nos alertar. Quer comas, quer bebas, façais qualquer outra coisa, seja uma foto, seja comer, cozinhar, beber, brincar, se divertir, trabalhar, vestir, comprar, vender, faça tudo para a glória de Deus. Essa é a ordem de Deus para nós essa noite. No fim de tudo que eu estiver fazendo, eu devo me perguntar: como Deus pode ser glorificado nisso que eu estou fazendo agora? Toda vez que você for fazer alguma coisa, faça-se a si mesmo essa pergunta: como o meu Deus receberá a glória disso? E analise para ver. Quem sabe você não descobre que era a sua vanglória e era para a sua própria glória que você estava fazendo isso, e não para a glória de Deus. Irmãos, a minha esposa está aqui, ela é prova, e ela sabe como eu sou muito vigilante para isso. Você não vê uma foto minha em status, você não vai ver. Você não vê uma foto minha em status. Por que eu vou botar uma foto minha em status? Qual é a minha intenção? Para quê? Por quê? Agora com os irmãos, sim, eu posso botar uma foto com os irmãos, porque ali representa o quê? Comunhão, alegria, graça. Isso vem e leva o louvor para a glória de Deus. Mas minha só, será para mostrar os músculos? Beleza, óculos, o quê? Seria a minha intenção. Então devemos analisar as nossas vidas, cada ato nosso, cada ação, cada feito, se isso está sendo para a glória de Deus, irmãos. Porque você acabou de ver como é sério isso. O homem que não deu glória a Deus foi morto e comido de bicho. Será que Deus se importa ou não que dê glória a ele? Peraí, Herodes, você quer usurpar a minha glória? Você vai morrer e vai ser comido de bicho. Você lembra da Nabucodonosor? Quando quis usurpar a glória de Deus, quem se lembra? Na varanda dele lá, esplendosa, o rei começa a dizer: não é essa a minha grande Babilônia, que eu edifiquei com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. Ah, louco, uma voz do céu, antes dele acabar de falar: ó rei Nabucodonosor, assim te diz o Senhor, passou de ti o reino, será tirado dentre os homens, fatiar, comer ervas como os bois, e passará 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é rei, tira o reino e dá a quem ele quer. Você entende isso, mais ou menos? Quando o rei levantou a voz e quis usurpar a glória de Deus, a última palavra dele: para a glória da minha magnificência. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não deixou nem ele acabar de falar. Enquanto ele falava, Deus disse: basta, você vai ficar como um animal agora, como um louco. E a Bíblia diz que cresceu pele de bicho, pelo de bicho, unha de bicho. Ele ficou como um animal durante 7 anos. Deus o abateu, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora, eu quero que você veja a volta dele, quando Deus voltou o entendimento dele, quando Deus restaurou
tratou o homem, sabe? Mostrou a ele que ele não era nada, que aquele reino era de Deus, que aquele trono era de Deus, que a riqueza era de Deus e que ele não era nada ali, ele só estava ali porque Deus tinha colocado ele. Quando ele reconheceu depois de 7 anos, vamos ver a declaração de Daniel capítulo 4, por favor. Abra comigo. Ele está no céu hoje, tá, irmão? Se converteu através desse tratamento. Daniel. Vamos lá, vamos ver a reação do rei. Daniel capítulo 4. Vamos ler do 34 para nós entender? Olha a declaração dele. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e o que? Tornou-me a vir o entendimento. Está escrito aí assim? E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, cujo reino é de geração em geração. Agora, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a minha dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinariamente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que declaração maravilhosa. Converteu o homem, está no céu hoje. Aquele tratamentozinho de 7 anos lá, Deus converteu ele, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Só lhe deu glória. Deus mostrou para Nabucodonosor isso. Só a minha glória. Aí quando ele voltou, você viu como o homem voltou? Glória a Deus, aleluia, glorificado é o nome dele. Também não faça não, né? Para Deus botar mais 7 anos lá, para comer no mato, como um bicho. Deus é Deus, irmão. E ele não divide a sua glória com ninguém. Volte para 1 Coríntios capítulo 10. Veja, irmãos, o Espírito Santo busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, e o Pai tem prazer em glorificar o Filho. Guarde isso, a obra da Trindade que eu iniciei falando aqui. O Espírito Santo busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, e o Pai tem prazer em glorificar o Filho e o Espírito na igreja e no mundo. Amados irmãos, assim pelo fato de Deus ser Deus, Ele é o único digno de toda glória recebida. E Deus é de fato, e Deus de fato faz com que todas as coisas redundem em glória para Ele. A criação, a obra feita para a sua glória. A Escritura diz que Deus viu que tudo era muito bom e muito belo. Bondade e beleza presentes na criação, sem pecado, refletiam, demonstravam a glória da criação de Deus. Então nunca devemos esquecer, o Filho de Deus sem pecado caminhou para a cruz para a sua glória. O Filho foi morto e padeceu a morte de cruz para a sua glória. O Filho ascendeu aos céus para a sua glória. O Espírito foi derramado sobre a igreja
para a sua glória. Nós somos salvos para a sua glória, e por causa da sua glória, o Filho voltará dos céus, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Isaías 43. Já estou acabando a mensagem. Isaías 43, versículo 7. Olha que lindo isso, irmãos. Você vai ler aí agora. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Aleluia. Todos que eu chamei, eu criei eles para a minha glória. Isso é estupendo, irmãos. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Tributai ao Senhor, seres angelicais. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmos 29, do 1 ao 2. Então eu acabo essa mensagem dizendo que reafirmamos aqui, diante da congregação, que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é somente para a sua glória. E por isso devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Contudo, negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos a lei ou o evangelho ou em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio ou a autoestima e a alta realização se tornem opção e alternativas ao evangelho glorioso de Jesus Cristo. Negamos dessa forma que o nome de Deus está sendo nesse lugar glorificado. Eu quero acabar a mensagem em Romanos capítulo 11, e nós vamos louvar para o nosso Deus. (33 ao 36). Eu preciso que, e eu peço que toda a igreja leia comigo, se possível em voz alta. Romanos capítulo 11, versículo 33 a o 36. Deixe todos encontrar para nós lermos juntos. Todos encontrou, amém? Pois o irmão está procurando ali, vai lá. Já? Então vamos lá. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Agora, vocês viram o que vocês acabou de ler agora? Gravaram aí? Nós vamos louvar esse louvor agora. Vamos louvar esse texto agora, cantado. E isso é que... Só um instante, irmãos, para minha companheira me ajudar aqui, viu? Pegar.
a Deus.
Amém? Senhor, graças nós te damos por tudo que foi feito nesse lugar, pela obra, pelos louvores, pelo privilégio, pela palavra, pelo sol e teu glória. Que essa palavra fique guardada em nossos corações. Que a partir de hoje, Senhor, tudo que viemos fazer, quer comás, quer bebás, ou façais qualquer outra coisa, que nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. Que isso esteja em nós, que isso esteja em nosso coração. Qualquer coisa, por mais mínima que seja, nós se pergunte se isso virá trazer louvor para Deus. Senhor, seja com o seu povo. Leva o seu povo em paz e em segurança, livrando-o e os protegendo de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje, para todo e sempre. A igreja diz: Amém. Em nome de Jesus, nós falamos, glorifica o nome do Senhor.